Fala aí pessoal, beleza? Rodrigo Rainer, TV Camisa 12, resenha da massa 128. E já vou avisando, eu tô sem camisa do Atlético porque eu tô numa maratona violenta de vídeo. E é conteúdo diferente, eu tô muito à vontade para falar do Atlético, mesmo depois de derrota. Mas eu tô fazendo outros conteúdos e aí eu não uso camisa do Galo. E já aproveito para divulgar aqui conteúdo sobre marketing na internet, propaganda na internet para pequenos negócios, conteúdo gratuito. Se você tem uma loja, um estabelecimento comercial no bairro e tal, ou conhece alguém que está gastando dinheiro aí com panfleto, carro de som, essas coisas que não funcionam mais, eu estou falando sobre isso para pequenos negócios, ferramentas de internet para donos de pequenas empresas. E é isso aí. Divulga lá, me ajuda, dá essa força aí. E vamos falar do jogo de ontem. Então é isso, é por isso que eu tô com essa camisa aqui, que eu tô vídeo atrás de vídeo. E vamos falar do Galo. Hoje é quinta-feira, o Galo perdeu ontem pro Santos, 3-1, placar que, assim, tem que explicar. É o tipo do placar que tem que explicar o jogo, o que aconteceu, porque senão parece que o Atlético foi péssimo e o Santos jogou muito. Eu até gravei o pós-jogo falando que foi todo mundo péssimo, mas não foi. A gente fica puto e os pós-jogo que eu gravo lá antes e depois é na emoção mesmo. Mas beleza, vamos lá. O juiz decidiu o jogo, na minha opinião. Primeiro o pênalti do Arana e assim, o São Paulo reclamou de um pênalti, né, quando perdeu de 3-0. Reclamaram de um pênalti, um gol anulado, que não foi errado, foi certo. E esse papo de não, mudou o jogo, se saísse o gol, o jogo ia ser diferente e tal. Isso aí eu não gosto, sabe? Tipo, o se não existe, ninguém sabe. Se fosse 1-0, o Corinthians saiu ganhando de 2-0, a gente virou o jogo. Não dá pra saber se fosse pênalti no Arana, se o Atlético ia converter o pênalti e se esse jogo ficaria por isso mesmo, ou então o Galo ganharia o jogo por causa daquele lance de pênalti. Mas um pênalti é um lance capital e o juiz tem que pelo menos olhar, e nem isso aconteceu. Já na expulsão, foi vacilo do Rafael. Eu até falei sobre o pênalti do Inter que a galera reclamou, né, contra o Bahia. E tem um movimento que condena o jogador, velho. Só que o do Rafael é tipo desse caso, né? Ele foi imprudente e o Marinho foi malandro, deixou a perna para trás. Mas, bom, eu acho que uma revisão no vídeo, né, no VAR, iria ilustrar isso para o juiz se ele tivesse com boa vontade. E é óbvio que ele não estava. Então esses dois lances realmente decidiram o jogo. Um goleiro expulso e um pênalti não marcado, aí a gente não pode ignorar que isso muda. Mas o Atlético continuou bem, apesar de tudo, né? E aí, assim, antes de falar do que eu quero mesmo falar, é bem triste, né, a situação do Vitor, porque ele errou, velho. Ele foi um péssimo. Ele entrou muito mal, tomou 2 gols que não eram tão assim difíceis, né? Um foi frango, inclusive, e o pênalti foi culpa dele, inclusive. Fora os outros lances, que teve pelo menos 2 de impedimento, que seriam gols. A bola foi no gol, foi gol, velho. O Vitor deve ter feito 1 ou 2 defesas. Todas as outras que foram no gol, as que valeram e as que foram anuladas por impedimento, entrou. Então, assim, é um final triste para ele. Eu não queria, mas também não quero que comprometa jogos para homenageá-lo, sacou? Assim, sou muito fã, respeito muito a história dele, acho que ele merece todo o respeito, mas o Atlético não pode se prejudicar para homenageá-lo. É isso que eu tô querendo dizer. Se ele ficar até ano que vem, aí joga uma rodada de Mineiro para despedir e tal. Mas comprometer pontos num campeonato em que o Atlético está disputando não rola. Simples. Desculpa, quem é muito fã e quer ver ele jogar de novo. Então, bom, a dúvida sobre a necessidade de um outro goleiro, eu acho que está resolvida, né, velho? Mas o Vitor continua gigante na história. Esse jogo foram 3 pontos
que não foram culpa dele, ele errou, mas ele precisou entrar, talvez fora de condições, mas são 3 pontos que ele deu para o Atlético, é muito mais que isso. O Atlético poderia ter perdido com o Rafael, não, a gente nunca vai saber. O que o Vitor fez a gente sabe, sacou? É isso que eu penso. Então vamos falar do que eu quero falar mesmo, que é a situação do Atlético no campeonato, que estou vendo muita gente assim, meio supervalorizando essas derrotas, né? São 3 derrotas, e eu até comentei ontem que não meço com os últimos campeões, quantos jogos os últimos campeões perderam, porque primeiro que esse campeonato vai ser muito diferente, todos os times estão pegando o ritmo e muitos já perderam pontos que talvez estivessem, né, jogando estadual e pegado o embalo como acontece todo ano, não teriam perdido pontos. O Flamengo é um exemplo que está se recuperando e começando do zero, já perdeu 10 pontos, o Atlético perdeu só 9, teoricamente só, mas perdeu menos. São Paulo também já perdeu 10 pontos, né, porque a gente sempre conta o número de derrotas, né? O campeão perde tantos jogos, normal, não, mas empata 200, e o empate é 1/3 de pontuação. O Atlético só ganhou e perdeu, o Atlético não empatou, então o Atlético perdeu menos pontos do que os times que têm menos derrotas que o Atlético. Então tem que contar quantos pontos perdidos. O Atlético não é o time que perdeu mais pontos. Mas esse campeonato é bem diferente, por isso que eu estou falando que não dá para medir por isso também. Outro motivo pelo qual não dá para medir. E aí o Atlético está com um jogo a menos, o Atlético ainda vai fazer o 9º jogo e está na 5ª posição, pode cair para a 6ª posição. Mas vamos lá. O Atlético jogou 8 jogos, sendo 5 fora de casa, e perdeu 2, né? 3, na verdade, perdeu 3 fora de casa, ganhou 2 fora de casa. Dos times que estão ali no topo, né, do G6, o Atlético já pegou 4, né? Só não pegou o Vasco ainda, e ganhou 2 e perdeu 2. Esses times vão jogar entre si, então eles também vão tirar ponto um do outro, obrigatoriamente, tá? E desses 4 jogos que o Atlético fez contra times que hoje estão no G6, foram 3 fora de casa. Então lá na frente, no retorno, quando o Atlético pegar essa mesma fase inicial de tabela, que é mais pesada, vai jogar mais dentro de casa. Isso é importante demais. E daqui a pouco começa a Libertadores, todos esses times estão comprometidos com a Libertadores, o Atlético continua só por conta do Brasileiro. E o Atlético tem um jogo a menos do que 2 que estão à nossa frente. Ou seja, a situação do Atlético é muito confortável, mesmo com 3 derrotas. A gente sempre vai ficar pensando que poderia ser melhor, a gente poderia estar com 100% isolado e tal, mas não vai acontecer isso, especialmente nesse ano, tá? Mas a situação do Atlético é confortável. Eu vou usar como exemplo, só para finalizar aqui, e vocês podem achar que é mentira, mas não é, é verdade. Juro que na época eu falava isso com os amigos meus. Em 2009, muita gente acha que o Atlético disputou o título, e eu não acho que em momento nenhum o Atlético disputou aquele título. Porque tanto no primeiro turno quanto no segundo, era exatamente o contrário do que está acontecendo esse ano. O Atlético não pegava ninguém difícil e pegou as pedreiras todas nas últimas rodadas. Tanto é que no primeiro turno o Atlético terminou em 7º, aí disparou de novo, no meio do turno já estava lá disputando a liderança de novo, mas no final do turno perdeu os jogos e terminou em 7º. Esse ano está ao contrário, o Atlético pega as pedreiras de cara e aí vai ter uma sequência fácil, depois Palmeiras, outra sequência mais fácil, depois Grêmio. É isso que o Atlético tem, Grêmio, Vasco e Palmeiras dos top da tabela. Você pode falar assim, os 8 primeiros do campeonato, o Atlético falta pegar 3 e jogou a maioria fora de casa. Então no retorno ainda vai ser mais tranquilo, se Deus quiser, com um time bem mais preparado e os outros dividindo o calendário com Libertadores ou Copa do Brasil. Bom, você acha que a situação é desesperadora? Bom, eu talvez seja muito otimista, mas para mim nós estamos no meio de um campeonato que a gente tem muita chance de ganhar de verdade. Beleza? Grande abraço,
Vocês não somem não. Vou colocar o link do Instagram aqui, profissional, para vocês indicarem para donos de pequenas empresas e me darem essa força. Beijos!